Boa tarde para você que acompanha Notícias Agrícolas. Eu sou Virgínia Alves, nós estamos de volta e nosso destaque agora é mercado de café. Depois de bastante dias aí com uma volatilidade bastante expressiva no mercado, essa semana ela parece estar sendo mais tranquila para os preços, todo mundo esperando para ver o que de fato vai acontecer, e mercado entrando já em ritmo aí de final de ano, mas para a gente entender o que está acontecendo, se os fundamentos continuam sólidos, o que a gente pode esperar para essa virada do ano, a gente vai conversar hoje com o Stonex e quem fala com a gente é o Leonardo Rossetti. Leonardo, seja bem-vindo a Notícias Agrícolas. Boa tarde, Virgínia. Muito obrigado pelo convite. Leonardo, depois aí de várias semanas com bastante variação assim expressiva, o mercado aparentemente assim bastante ansioso para saber o que vai acontecer. Hoje, pelo menos, foi um dia mais tranquilo. Como é que vocês têm avaliado aí esses últimos dias? Pois é, Virgínia, na verdade, ao longo dessa semana a gente tem visto o mercado um pouco mais lateral, né? É importante a gente lembrar que na última semana a gente viu aquele pico de preços, né? Os preços em Nova York lá tocando as máximas em cerca de 10 anos. Reflexo ainda do mercado ainda bastante inseguro, né? E preocupado com a condição da oferta mundial de café, após todos esses problemas que a gente observou ao longo desse ano, como a seca no Brasil, as geadas, efeitos do Laninha, os efeitos logísticos, né? Muita coisa dando um viés altista para o mercado. Depois disso, eles recuaram, né? Tiveram uma recuada mais forte até o final da semana passada. Isso é natural, né? Depois que você tem esses puxões mais fortes nas cotações, a gente vê um movimento de técnico de liquidação também de fundos, realização de lucros, o que é normal, né? Ainda mais nos patamares que a gente já alcançou nas bolsas. Mas nessa semana a gente tem observado aí as cotações avançando um pouquinho, né, mas se mantendo no movimento mais lateral, enquanto o mercado tenta aguardar por novas informações, né, ou informações mais qualificadas, né, conforme as semanas avançam e nós passamos a ter uma noção mais concreta a respeito do que deve ser a demanda, mas principalmente a oferta de café no próximo ano, né, que é o que tem gerado muita incerteza no mercado. Então, a gente está aí aguardando por mais novidades, né. Leonardo, quando a gente fala em aguardar mais novidades, a gente tem uma série de variáveis que a gente vem observando no mercado de café, né? Tem a questão do tamanho da produção, não só no Brasil, é sempre bom destacar que Colômbia e Vietnã também enfrentam alguns problemas, mas nesse momento, os fundamentos, aqueles fundamentos que a gente fala que até então estavam sólidos, né, para os preços firmes, eles continuam válidos para o mercado de café? A gente deve virar aí o ano com essa sensação de que os preços não devem recuar na mesma medida que ele subiu, porque foi muito rápida a alta, né? Exato, né? Ali, desde meados de novembro, a gente teve uma nova alta expressiva, né, até aqui. Mas os fundamentos, né, no longo prazo, de maneira geral, eles continuam firmes, né? Eles continuam construindo um cenário altista, né? A gente está numa safra de baixa, né, a safra 2021-22, em que a gente vai ter um provável déficit no balanço de oferta e demanda global, o que já tende, né, já tem um viés naturalmente altista, né, e aí a gente tem que aguardar agora, né, para entender melhor a partir do próximo ano, a partir de janeiro, fevereiro, o que vai ser de fato a da safra 22-23, né, a gente já viu estimativas, a gente já tem um consenso no mercado de que ela não vai chegar perto do que foi o recorde da safra 2021, né, a gente teve perdas importantes causadas pelo clima seco, pelas geadas, né, e os entraves logísticos que têm atrapalhado bastante também. Mas a partir de janeiro, fevereiro, com a etapa de enchimento dos grãos finalizada ali, né, entrando no período de granação, a gente vai conseguir ter uma noção mais real do que de fato vai ser o potencial dessa safra. E Leonardo, tem alguns números que até lá devem movimentar, de certa forma, trazer mais volatilidade, movimentação para o mercado. E você falava antes da gente entrar no ar sobre os números da Green Coffee Association que saíram no começo dessa semana. Como é que estão os estoques lá fora quando a gente fala nisso? Tem mostrado consumo dentro do que é esperado? Preocupa de alguma maneira? O que você traz de informação para a gente referente a isso? Pois é, então, os dados da Green Coffee Association, né, que são os dados nos portos americanos lá nos Estados Unidos, eles são um indicador importante pelo fato dos Estados Unidos serem o principal consumidor, o principal importador do café brasileiro também, né. Ontem foram divulgados os estoques de novembro, eles registraram uma queda, né, a gente viu um recuo de 132 mil sacas
na passagem de outubro para novembro. Se a gente pegar a média, né, dos últimos 5 anos, a média apresenta um recuo até maior, mas ainda foi um recuo expressivo. Foi o maior recuo mensal que a gente viu nessa semana. E também a gente tem que considerar que ele mantém os estoques da DCA abaixo do patamar de 6 milhões, né? 6 milhões de sacas, que é um patamar historicamente baixo, tá? É um patamar mais baixo dos últimos 5, 6 anos. Então, sempre que a gente vê um recuo maior, né, ele ficando ainda mais abaixo do patamar de 6 milhões, acaba gerando preocupação, né? A gente tem um período de maior demanda por lá, né, por conta das festas de final de ano, o inverno, né? E isso acaba preocupando um pouco, né, sempre que a gente vê os estoques abaixo do patamar normal. Leonardo, e quando a gente fala em preocupação com os estoques, nesse momento a gente não pode deixar de falar da questão logística, né? A gente conversou com o Secafé no início da semana, inclusive o relatório, ele trouxe uma nova queda para os embarques. E como é que fica, assim, essa preocupação do mercado quando a gente tem redução nos estoques que indicam um consumo de certa forma, andando dentro do que é esperado, e essa preocupação com a entrega do café, principalmente quando a gente fala no nosso maior parceiro comercial? Pois é, a gente vê que os problemas logísticos, eles acabam gerando aquela preocupação, principalmente para obter o café no curto prazo, né? Nos próximos meses aí. A gente vê algumas movimentações nesse sentido, né? Por exemplo, os estoques certificados da Bolsa têm recuado aí em níveis, em um ritmo rápido, né? Que eles têm sido uma alternativa aí para a indústria para conseguir suprir essa oferta de curto prazo, né? E os problemas logísticos, eles de fato vão continuar aí no próximo ano, né? Vão ser um dos principais drivers aí de preços para a gente acompanhar, né? A gente ainda tem muitas incertezas, eles provavelmente vão se arrastar ainda por vários meses, e a questão é entender qual a intensidade, né? Agora a gente tem mais um elemento de dúvidas, por exemplo, que é a questão da variante Ômicron da Covid-19, né? A gente tem ali informações ainda um pouco dispersas, né? Por um lado, a gente tem informações de casos leves dessa variante e um menor índice de hospitalização, e por outro, a gente tem incertezas quanto à eficácia de algumas vacinas e os dados de alta disseminação, né? Se a gente, nessa semana, a própria OMS divulgou um comunicado falando que a gente tem mais de 77 países que já têm infecções pela variante Ômicron confirmadas, e que ela apresenta um nível de disseminação, uma velocidade mais rápida do que qualquer outra variante, né? E como que a gente interpreta isso, né? A princípio, com as informações que a gente tem até o momento, a gente não acredita que isso pode causar grandes problemas em termos de demanda, mas isso pode se tornar um problema para agravar a logística novamente, né? Para atrasar o reestabelecimento de todas as cadeias logísticas, especialmente pensando em países que adotam medidas mais rígidas de contenção da doença, né, como a China, que isso aí já afeta todos os mercados globais, e pensando no mercado de café, o próprio Vietnã, né, que adotou medidas bastante rígidas desde o início da pandemia para contenção do nível de casos, do número de casos, do número de infecções, né, e isso pode se tornar uma preocupação, algo que pode atrasar o restabelecimento da normalidade aí nas cadeias logísticas. E, Leonardo, além de todas essas variáveis que são pontos que a gente já vem acompanhando mensalmente no mercado de café, né? Acho que está todo mundo esperando por 2022 para a gente, de fato, conseguir entender como é que deve ficar tudo em questão de produção, questão de logística, enfim. Tem mais algum dado para sair aí nos próximos dias que a gente precisa prestar atenção que pode movimentar esse mercado? Então, amanhã a gente tem o relatório do USDA, né, de oferta e demanda global. É uma atualização, na verdade, é um relatório semestral que ele saiu no mês de junho, e agora eles vão fazer a atualização, né? Esse relatório, ele é para a safra 21-22, tá? A gente já teve alguns adidos que já saíram para os principais países, indicando alguns sinais de algumas revisões que eles vão promover, né? O que é importante acompanhar é como eles vão ver a questão logística. De fato, eles já deram sinais de algumas revisões que eles promoveram, tá? Principalmente para as estimativas de exportações de alguns países. As estimativas deles para as exportações brasileiras tiveram já um ajuste de um recuo de mais de 5%. Para o Vietnã, a gente viu um recuo de 10%, Indonésia também. Então, assim, é importante acompanhar os sinais que eles vão dar, né, do que eles estão enxergando para o que vai ser a próxima safra, porque vai ser o mercado de café, como vão estar as cadeias logísticas, né?
Lembrando que o SDA é uma referência para todo o mercado, então ele deve funcionar como um balizador de expectativas aí, pelo menos até o início do próximo ano. E Leonardo, em relação aos números da StoneX, quando é que a gente deve ter novidade? Pois é, então, a equipe da StoneX vai a campo em janeiro, tá? Para realmente visitar todas as regiões produtoras. A gente já visitou as regiões de robusta, de café robusta. Agora, no mês de janeiro, a gente vai visitar as regiões produtoras de café arábica, fazer toda a coleta de dados, o estudo de todos os dados, e vai estar divulgando aí entre final de janeiro e fevereiro, as estimativas oficiais da StoneX para a safra 22-23, tá? Aí a gente vai conseguir ter dados mais palpáveis aí do que esperar de fato para a próxima safra. Leonardo, muito obrigada pela sua participação, pela disponibilidade da StoneX mais uma vez estar aqui com Notícias Agrícolas para a gente falar sobre o mercado de café. Deixo o convite aberto, espero vocês em janeiro, depois dessa viagem, para a gente continuar debatendo, para conseguir entender e trazer para o produtor aí todas as informações. Obrigada, viu, meu caro? Se eu não falar mais com você, bom restinho de ano e até ano que vem. Com certeza, Virgínia. Muito obrigado pelo convite. Fico à disposição sempre e um ótimo final de ano para vocês. Portanto, essa foi a nossa conversa com o Leonardo Rossetti. O Leonardo, ele é analista de mercado da StoneX Brasil e trouxe para a gente uma análise de mercado de café. Após uma escalada bastante expressiva nos preços desde meados de novembro, a gente vem observando essa alta consecutiva para o mercado. Essa semana o mercado está mais tranquilo, mais lateral, aguardando aí por novidades. De acordo com o Leonardo, a gente já começa a entrar também naquela reta final, naquela reta de final de ano, onde o mercado ele tende a ser mais tranquilo, e o mercado de café em questão também aguarda por novidades. A gente sabe que precisa entender melhor como é que vai ficar a questão da produção do Brasil em 2022. A StoneX vai a campo no mês que vem para fazer o levantamento, para trazer uma nova estimativa para esse mercado, mas a gente também tem as outras questões que precisamos continuar acompanhando. Entre elas, questão logística, que todo mundo, os analistas seguem falando que não deve ter solução no curto prazo. A gente tem a nova variante da Covid-19, o Omicron, que, de acordo com o Leonardo, não traz, a princípio, preocupação para a questão de demanda, mas sim para a questão logística, né? Já que a gente tem aí um problema que está longe de se resolver, novas medidas de restrição pode trazer mais impacto para o setor logístico, e a gente precisa ficar de olho nisso, principalmente enquanto maior exportador de café do mundo. Paralelo a tudo isso, ele trouxe para a gente que a Green Coffee Association divulgou ontem uma queda bastante significativa na passagem do mês de outubro para novembro, um recuo aí de 132 mil sacas. Então isso é um indicativo de que o consumo nos Estados Unidos, maior parceiro comercial do país, ele continua dentro do que é esperado, mas mais uma vez a gente tem a preocupação por conta dos embarques, questão logística. A gente precisa acompanhar de perto para ver como é que isso deve funcionar daqui para frente. Bom, vou ficando por aqui, eu agradeço muito sua audiência e companhia, mas não sai daí que já já a gente está de volta. Se inscreva em nossas mídias sociais, no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @Notícias Agrícolas e no nosso Twitter @Notiagre. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.